Meus amigos, amados amigos e pesquisadores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós temos visto ultimamente a questão ambiental sendo discutida, muito discutida, entre as pessoas e grandes líderes mundiais. Nas últimas décadas, as mudanças climáticas têm sido discutidas como contribuintes para uma ampla gama de problemas que estamos testemunhando. Isso inclui o agravamento de furacões, agravamento dos furacões, populações vulneráveis de pássaros, uma queda dramática no número de insetos e até mesmo taxas crescentes de suicídio e uma taxa cada vez maior de doenças infecciosas. Sem negar a realidade das mudanças ambientais ao nosso redor, sem negar isso, os cristãos levantam uma mensagem que se oferece para ampliar um pouco a conversa e talvez até mesmo injetar uma nova esperança. O próprio Salvador Jesus Cristo chamou a atenção para a turbulência ambiental ao responder à pergunta de seus apóstolos sobre o sinal da sua vinda, entre aspas, profetizando especificamente que, abre aspas, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, fecha aspas, ponto. Mas, novamente, por que perderíamos tempo prestando atenção a uma escritura como esta ou a qualquer especulação sobre os últimos dias? Por quê? Porque fazer isso com uma teoria tão impregnada de explicação e sofisticação científica pode ocupar nossa atenção central. Por que de fato? São perguntas. Alguns têm legitimamente levantado preocupações de que qualquer consideração divina possa se tornar uma desculpa para não se fazer nenhuma mudança. Se e quando isso vai acontecer, concordaremos que é triste ver um povo confiado por Deus como mordomos da criação, porque nós somos mordomos da criação, dessa terra que nós habitamos. Nos últimos anos, as advertências sobre as mudanças climáticas se tornaram terríveis o suficiente, severas o suficiente, que começaram a fazer lembrar as vozes apocalípticas entre nós que antecipam a segunda vinda de Cristo, que muitas coisas iriam acontecer. Vamos ser claros. Muitos crentes fazem compartilhar essas preocupações sobre as questões ambientais em torno de nós. E seria um erro significativo sugerir que questionar a narrativa prevalecente da mudança climática requer rejeitar a existência de padrões extremos de tempo e mudanças no clima da Terra, bem como potenciais contribuintes humanos para o mesmo. Na verdade, há referências na própria Bíblia, existem referências na própria Bíblia alertando sobre o calor excessivo e não apenas na fome no Antigo Egito. Na visão apocalíptica, quintessencial desse livro, o antigo apóstolo João imaginou uma maldição derramada sobre a terra, centrada especificamente no sol, e foi dado poder para queimar as pessoas com fogo. E o povo foi queimado por intenso, feroz, entre aspas, calor. E amaldiçoou o nome de Deus que tinha autoridade, isso é, entre aspas, poder e controle sobre essas pragas. Todavia não se arrependeram e não lhe deram glória. Apocalipse 16, se vocês lerem lá, o 16, versículo 8 e 9, vocês vê. Apocalipse 16, versículos 8 e 9. Em notável contraste com o comentário que nos cerca hoje, você percebe quem tem o poder central para moldar o clima nessa narrativa? Quem tem o poder central para moldar o clima nessa narrativa? Quem? Sim, o texto sugere alguma influência que os seres humanos também têm, mas não apenas reduzindo nossa pegada de carbono. Mais uma vez acreditamos que a degradação e poluição do meio ambiente podem ser corretamente consideradas entre os pecados dos quais uma mão divina nos chama a nos arrepender. O próprio Moroni falou no livro de Mórmon de, abre aspas,
grandes poluições na face da terra, fecha aspas, como um sinal dos últimos dias. Embora reconheça o impacto real que esse abuso repetido da terra pode ter sobre todos nós, é importante notar que a poluição, entre aspas, nas escrituras vai muito além do estreito entendimento em nosso discurso secular, com Jeremias, por exemplo, alertando as pessoas na antiguidade, abre aspas, poluiu a terra com suas prostituições e com a sua maldade, ponto e fecha aspas. Mas por que a ação humana teria uma importância relacional ou sexual para a atmosfera física de nossa terra ao nosso redor? Por quê? Porque a terra é uma coisa viva. Vocês sabiam que a terra é uma coisa viva? E acreditamos, atenta às ações dos habitantes sobre a terra, em um texto que os santos dos últimos dias adotam como escritura adicional, o antigo profeta Enoque ouve uma voz das entranhas, entre aspas, da terra, dizendo o seguinte, essa voz vem das entranhas da terra, e diz o seguinte, 2 pontos, ai de mim, a mãe dos homens, estou angustiada, estou cansado por causa da maldade de meus filhos, quando hei de crescer e ser limpa da imundície que saiu de mim? Quando meu Criador me santificará, para que eu possa descansar, e a justiça por algum tempo habitará em meu rosto? Uma pergunta. Enoque se comove com isso e clama, 2 pontos, abre aspas, ó Senhor, não terás compaixão da terra? Quando a terra descansará? 2 perguntas que Enoque faz. O descanso um dia chegará à mãe terra, mas ainda não. Por enquanto, a terra está sofrendo com toda a gama de ações humanas que são brutais, cruéis, viciosas, desonestas, degradantes, duras e abusivas. Há muito disso ao nosso redor. E nossa doutrina diz que ela desempenha um papel em parte do que vemos ao nosso redor ambientalmente. Se alguma dessas coisas for verdade, então a responsabilidade ambiental claramente importa para Deus. Mas ele parece querer mais de nós do que isso. Isso levanta uma nova questão para as pessoas alarmadas com o que está acontecendo hoje. Como Jacob Hess perguntou em seu diálogo com seu amigo Phil Neisser, 2 pontos, abre aspas. A obra de maior urgência está melhorando o ambiente físico ou purificando a própria alma? Uma pergunta que ele fez para seu amigo Phil Neisser. Devemos nos concentrar mais em nos tornarmos limpos ou verdes? Uma outra pergunta. O que isso custará para nós e para a própria terra? Isso nos leva a alguma das muitas outras referências ao aumento do calor ardente também nas escrituras. De fato, o profeta Malaquias disse a famosa frase, 2 pontos, abre aspas, chegará o dia em que arderá como forno. Malaquias 4:1. Lê lá. 3º Nef 25:1. Lê também isso no livro de Mórmon. Ou Doutrina e Convênios, seção 133, versículo 64. Lê lá também. Os crentes geralmente associam essa referência com uma queima para limpar a terra da maldade, em uma espécie de batismo da terra com fogo para purificá-lo para um dia de grande paz que se seguirá. Por mais sinistro que existem incêndios, ele mostra indiscutivelmente a maior diferença na história cristã no fim dos tempos, em comparação com histórias mais seculares do fim dos tempos. O que vem depois do fim? Isso é o que vem depois do fim. E o que é isso? É uma pergunta. Não é o fim da existência humana. Exclamação. Não para cristãos. Pelo contrário, é tudo que destrói a experiência humana que os crentes esperam chegar ao fim. Violência, pobreza e sofrimento. O fim dos tempos para os crentes ou para os santos dos últimos dias é o começo de algo muito melhor. Uma das principais regras de fé entre aspas, articuladas por José Smith, inclui uma antecipação de que, abre aspas, a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca, fecha aspas, ponto. E o próprio Isaías descreveu um dia em que Deus,
abre aspas, criaria novos céus e uma nova terra. E os primeiros não serão lembrados, nem virão à mente. Fecha aspas. Ponto. Um dia que ele associou com alegria, e alegria para os crentes em antecipação desse evento. Que contraste com o que as pessoas estão sentindo hoje. Na verdade, na história secular do fim dos tempos, não há nada além de grande ameaça, a menos que ela seja evitada. Nenhum final feliz nesse caso, e colina verde além do penhasco. Apenas um planeta inabitável para a vida humana. E talvez sem surpresa, o desespero que a visão invoca é palpável. Mother Jones relatou sobre, abre aspas, desespero climático entre aspas, Mother Jones, em que relatar essas coisas induz, abre aspas, tanta ansiedade que eles consideram suicídio, ficam muito ansiosos, que é melhor se suicidar então. E não é de admirar, você não se sentiria assim se também ficasse ouvindo muito sobre isso? Estudos científicos já documentaram que as representações da mudança climática que induzem ao medo, tudo entre aspas, nem mesmo são eficazes para motivar o engajamento produtivo para melhorar as coisas, nem mesmo isso. O que é mais eficaz do que o medo para induzir mudanças? O que seria mais eficaz que o medo? Que tal esperança? Esperança legítima e sólida de que dias melhores estão por vir. Sim, existem desafios reais pelos quais provavelmente teremos que passar para chegar lá, como uma mãe dando à luz um bebê. Mas então o bebê está aqui. É por isso que acreditamos, o presidente profeta Russell M. Nelson tem se empenhado tanto em lembrar as pessoas que bons, até incríveis dias estão à frente. O profeta fala isso. Vamos avaliar o impacto de nossas escolhas em relação ao carbono. Mas vamos ver na turbulência ambiental ao nosso redor um alerta que vai além disso, para nos ajudar a olhar para dentro de nossos próprios corações, nossos próprios relacionamentos, nossas próprias famílias, e faça algumas mudanças. Vamos ser verdes, mas vamos trabalhar para sermos limpos também. E vamos recorrer a Deus para a nossa segurança. Então, em vez de amaldiçoar os céus com raiva, podemos fazer o que diz a Escritura, abre aspas, façamos com alegria todas as coisas que estão ao nosso alcance. Então podemos ficar parados com a máxima segurança para ver a salvação de Deus e para que seu braço seja revelado. Ponto e fecha aspas.